una a sua fé com a nossa e vamos suplicar ao Deus Todo-Poderoso a teu favor. A Ele que não pode negar um pedido feito no nome de Jesus, porque assim está escrito na palavra de Deus. Tudo o que pedimos ao Pai no nome de Jesus, Ele nos concede. Então aí, coloca aí o teu copo com água ao lado aí de você e vamos fazer a oração do meio-dia antes de nós lermos a palavra de Deus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombras nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, nós entramos em concordância, porque a Tua palavra nos orienta desta maneira. Se 2 ou 3, meu Deus, estiver reunido no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui unidos no Teu nome, por meio da fé, por meio do nome de Jesus, o nome, meu Deus, que nos dá todo o acesso a Ti. É o nome que nos garante que nós obteremos a resposta desta oração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas. Toca agora, meu Deus, nesta vida, neste homem, nesta mulher, nesse jovem, nessa moça, nesse rapaz, nessa criança, que estão enfermos, que estão passando, meu Deus, por lutas que são acima de suas forças. Pessoas que já estão sem forças para se erguer, procurando uma saída, uma solução. Pessoas que estão com situações, meu Deus, geradas por outras pessoas. E eu peço em nome de Jesus agora, Pai, cura essas pessoas. Acolhe essas pessoas em Teus braços. Acolhe essas pessoas, meu Pai, no nome de Jesus, agora, em Tua graça. Por meio da fé no nome de Jesus, opera o milagre que essa pessoa está necessitando nesta hora. No nome de Jesus, repreendemos todas as hostes espirituais da maldade. Se esse problema na vida dessa pessoa, ela é oriunda de uma obra maléfica, maligna, de uma obra espiritual da maldade, seja agora repreendido no nome de Jesus, caia por terra no nome de Jesus. Essa pessoa que não consegue, meu Deus, ter um coração acalmado, não consegue ter um coração tranquilo, não consegue ter uma vida, meu Deus, em paz. Espírito Santo, entre em ação nesse lar. Esse lar que vive nas divergências, esse lar, meu Deus, que vive nos conflitos, nas intrigas, nas brigas, nas confusões. Essa pessoa às vezes se sente melhor fora de casa do que dentro de casa. O pai não se dá com o filho não se dá com o pai, porque ali existe uma obra maligna para destruir esta família, para separar esta família. Nós repreendemos no nome de Jesus agora, desfazemos de todo o trabalho que foi feito lá nos terreiros de macumba, nas encruzilhadas, toda oferenda que foi oferecida a um demônio para prejudicar a vida desse homem, a vida desta família, para que essa pessoa não pudesse, meu Deus, progredir na vida, não pudesse, meu Deus, ter sucesso na vida. Nós repreendemos no nome de Jesus essas portas que o inimigo fechou, que elas se abram agora no nome de Jesus, porque a porta, meu Pai, que o Senhor abre, ninguém fecha, e aqui o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Pai, manifesta o Teu grande poder em favor dessas pessoas, dessas famílias que estão a nos ouvir. Em nome de Jesus, nós determinamos a Tua bênção. Abençoa, Pai, agora esse copo com água, que a Tua unção esteja sobre esta água. E essa pessoa, meu Deus, ao beber esta água, ela venha ser sarada de qualquer enfermidade que ela estiver.
Em nome de Jesus, nós determinamos isso, porque o teu nome, Jesus, nos garante a resposta. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém, amém. Toma aí o seu copo com água agora, e aí você vai ouvir a palavra. Essa palavra vai fortalecer mais ainda a sua fé. E todos os domingos, ao meio-dia, nós vamos estar fazendo a oração do meio-dia em teu favor, para que você seja uma pessoa cada vez mais abençoada por Deus e as coisas venham dar cada vez mais certa na sua vida. Eu creio nisso. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui em vão. Há um objetivo, há um propósito de Deus para abençoar a tua vida. E eu tenho certeza disso, que Deus já está agindo em teu favor. E nós vamos poder colher aqui testemunho a partir do próximo domingo. Você que foi curado, você que foi alcançado com esta oração, você que sentiu alguma coisa na hora da oração, você vai mandar a resposta para o pastor Zé Maria, contando aí o teu milagre, contando a bênção que aconteceu na tua vida na hora da oração, tá bom? Então nós vamos entrar agora no momento da leitura da palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, de São João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, conta que uma história de um milagre e que é cheio de detalhes importantes para que nós possamos observá-los e aplicarmos e entender como Deus ele age muito diferente do que nós pensamos e imaginamos. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nesses pavilhões jazia grandes multidões de enfermos, entre eles cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então aquelas pessoas se encontravam naquele ambiente ali, porque elas tinham uma esperança. Elas tinham uma esperança, elas tinham um foco. A esperança delas tinha um foco que era o movimento das águas feita pelo anjo. E diz o versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo, quer dizer, não havia o momento, o dia, a hora certa. Era determinada por Deus. O anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali, naquele lugar, entre aqueles 5 pavilhões, estava ali um homem que, havia 38 anos se achava enfermo. Havia-se naquele lugar um cidadão, um homem, ele era paralítico. E ele estava doente, paralítico já há 38 anos. E ele estava ali também, entre aquela multidão de pessoas doentes e enfermas, todos esperando o momento de serem curados pelo movimento das águas que o anjo fazia. E olha o versículo 6. É Jesus, vendo esse deitado, ele estava deitado numa cama, esse paralítico, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Então, observe os detalhes da palavra. Então Jesus se aproximou, disse-lhe: quer ficar curado? Quer dizer, parece uma pergunta ilógica, né? Sem lógica. Parece uma pergunta sem lógica, mas é uma pergunta que tem toda a lógica. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. O enfermo, quando ouviu Jesus perguntando, ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. O enfermo imaginou que poderia ser uma pessoa que iria ali ficar com ele para ajudá-lo a entrar no tanque quando o anjo movimentasse as águas.
Porque preste atenção na resposta dele. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito você levar a cama. Ele respondeu, dizendo: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram, versículo 12, perguntaram: pois quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão de que naquele lugar havia uma grande multidão de pessoas. Muito bem. Espírito Santo de Deus, nós carecemos e precisamos grandemente, Espírito Santo, da tua ajuda, da tua direção. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Tira toda a obscuridade, tira todas as vendas espirituais dos nossos olhos, de todos aqueles que estão nos acompanhando. Peço, Espírito Santo de Deus, dai-nos a capacidade de poder aqui compreender, entender em detalhes essa palavra que foi lida. E essa palavra, Espírito Santo, por meio de ti, ela venha gerar a fé necessária que cada um de nós precisamos para vencermos as lutas do dia a dia e sermos agraciados por ti em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, nesta hora te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, olha que esse texto, ele muito me chama a atenção, porque é um texto que você, ao olhar, parece que é apenas mais um milagre que Jesus ele realiza. Mas, na realidade, o importante aqui, que Deus ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar, não é a questão do milagre. Não é a questão de Jesus ter curado o paralítico. Nós sabemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, pode todas as coisas. Então, Jesus não quer chamar atenção pelo fato dele ter curado o paralítico. Ele quer chamar atenção aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, que Jesus diz, quando ele vier, ele vai nos mostrar toda a verdade, vai nos ensinar a verdade, e essa verdade que ele quer nos ensinar é os detalhes que compõem essa narrativa do apóstolo João. Porque, primeiramente, nós entendemos aqui que havia uma festa, era uma das 3 principais festas dos judeus. Os judeus ele têm 3 festas anual que eles, até hoje, eles fazem. E essa era uma das 3 festas de comunicação, de internet. Você que está na sua casa, quem sabe hoje você está nos ouvindo pela primeira vez. E aqui Deus está falando ao teu coração. Até mesmo você que já, Deus tem falado com você há milhares de vezes, mas Ele continua falando. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E Jesus, Ele vai àquele tanque, aquele lugar onde tem aquele tanque, porque aquele lugar ali era um lugar onde representava a manifestação da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então significa que já havia muito tempo que acontecia isso. Porque antes de João Batista vir, foi o último dos profetas, antes de João Batista vir, Deus havia ficado em silêncio durante 400 anos, sem levantar profeta nenhum na face da terra, nem Israel. E aí veio João Batista anunciando
ele sendo o precursor de Jesus, anunciando o Salvador, o Messias, porque Jesus também, ele tinha o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. As três coisas Jesus tinha. E como profeta, ele também profetizou sobre o fim do mundo, sobre o fim das coisas, sobre a próxima vinda dele. Então, como rei, ele vai reinar sobre essa terra. E como sacerdote, ele se deu por nós como sacrifício na cruz do Calvário, para nos resgatar do caminho das trevas para o caminho da luz, para o reino de Deus. Então observe que as pessoas, os enfermos, que ao qual diz aqui que havia ali cegos, coxos, paralíticos, todos eles tinham uma esperança. A esperança deles era o movimento que o anjo fazia naquele tanque, na água daquele tanque, mas só era curado o primeiro que chegasse. E todas as vezes que esse paralítico, de 38 anos já paralítico, ele se arrastando no chão, em direção ao tanque, quando ele chegava na beira do tanque para ser curado, alguém pulava primeiro do que ele, porque tinha condições físicas melhores do que ele para chegar primeiro. Agora, o que nós aprendemos aqui é que nós não devemos colocar a nossa esperança de ajuda, de socorro nas pessoas, porque as pessoas, nós todos, estamos sujeitos a falhar. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa fé, porque Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria palavra que sai da boca de Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veio, se fez homem na terra, para cumprir o propósito de Deus, para dizer para nós que às vezes você coloca tanta esperança nas outras pessoas aqui na face da terra, e você fica decepcionado, você fica desiludido, porque você fica frustrado, porque aquela pessoa, ela não te ajuda, mesmo ela tendo condições de te ajudar. Quantas pessoas ali naqueles 5 pavilhões não poderia pegar aquele paralítico, levar nos braços e colocar ele no tanque na hora que o anjo agitasse as águas? Ele teria sido curado. Mas cada uma daquelas pessoas que estava ali só pensava em si. Então esse texto, ele vem para abrir os nossos olhos. E nem sempre quando nós colocamos a nossa esperança em outra pessoa, nós vamos ser bem sucedidos. Pode acontecer o que aconteceu com esse paralítico. Mas uma coisa nós podemos enxergar e entender na vida desse exemplo desse homem, mesmo sendo frustrado, cada vez que ele tentava, não dava certo, mas ele desistiu? Não. Ele ficou com raiva daquelas pessoas? Não. Por que não? Porque ele tinha certeza que ele estava no lugar certo, de onde o milagre iria surgir na vida dele. Ele não se desesperou, ele não abriu mão do seu foco. E o nosso foco em Jesus, amados, no nosso foco hoje em Cristo Jesus, é que Jesus há de cumprir o que Ele prometeu. Ele é Deus, e Deus não pode negar. Quando Ele lança uma palavra, quando Deus fala uma palavra, essa palavra, ela não cai por terra sem ela produzir o fruto pelo qual ela foi designada. Aleluia. Nós temos que entender isso, meu amigo, minha amiga. É a sua fé na palavra. Uma palavra que não é palavra de homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa enganar você. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que está escrito aqui. E a Bíblia diz, Jesus promete na palavra dele, que ele há de voltar para buscar o seu povo, para buscar as pessoas que acreditam nele, que confiam nele.
Então, quando você coloca a tua esperança em outras pessoas, isso aqui representa muitas vezes na igreja. Quantas vezes você está na igreja, de repente surge a necessidade, e você sabe que tem um irmão que tem condições lá de te ajudar, de te socorrer, e essa pessoa simplesmente ignora você. E aí, por causa disso, você vira o teu foco e abandona Deus, e abandona a igreja, e abandona o caminho de Deus por causa de outras pessoas. Então, não é certo você agir assim, porque aqui está escrito que esse homem, mesmo 38 anos ali, paralítico, e sempre precisando que alguém o ajudasse, e não achava quem o ajudasse, ele não desistiu de sair do lugar, porque ele sabia que ele estava no lugar certo. Você tem que ter essa convicção, que a tua fé em Deus é a única solução que você tem nessa vida, que é com Deus que você consegue alguma coisa nessa vida. Sem Deus, nós não conseguimos nada. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender o contexto da palavra, a importância dos detalhes que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe nesse texto, para nós entendermos como Deus agiu em favor daquele homem, e como Deus, ele age em teu favor. Como não havia ninguém naqueles 5 pavilhões que tivesse compaixão daquele paralítico, que tivesse algum sentimento de compaixão, de misericórdia, de bondade, porque as pessoas só pensavam em si. E hoje nós estamos vivendo num mundo do mesmo jeito. O mundo hoje está pior do que naquela época. As pessoas hoje só pensam em si. Ninguém hoje quer mais estender a mão em favor de ninguém. Isso acontece no meio dos evangélicos, no meio de todas as famílias. No meio de todas as famílias. Hoje nós vemos aí filhos matando os pais para ficar com a herança dos pais. Então nós estamos vivendo num mundo em que nós precisamos mais do que nunca ter a certeza absoluta, como tinha esse paralítico, da manifestação da misericórdia de Deus e de que ele iria alcançar o milagre dele ali onde ele sabia que Deus se manifestava. Então, é por isso que você precisa estar na igreja. É por isso que você precisa manter a sua fé em Deus. Você não tem que basear a sua fé na vida de outras pessoas. Porque uma hora ou outra, por mais amiga que seja seu, por mais amiga que seja sua, por mais colega de infância que seja essa pessoa, ou vizinho seu, essa pessoa vai chegar um dia e vai decepcionar você. Vai dizer não a você. Mas Deus não. Observa aqui que ele estava doente. E Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta simples a ele: você quer ficar curado? Olha, uma pergunta é lógica, que o homem queria ficar curado. Mas Jesus queria saber dele se ele ainda tinha fé, se ele ainda tinha essa mesma certeza, essa mesma convicção de quando ele foi colocado ali, mesmo ele não tendo ajuda de outras pessoas. E ele argumentou com Jesus: Senhor, todas as vezes, Senhor, não tem um homem algum que me ajude. Então ele estava dizendo para Jesus: o meu problema é a ajuda de alguém. Não tem quem me socorre, não tem quem me dê a mão, porque todas as vezes que eu vou para ser curado, alguém desce no tanque antes de mim, porque tem condições melhores do que eu. Significa que aquele homem estava deitado numa cama, só andava se arrastando com os braços na terra. Mas Jesus precisou perguntar isso para ele, porque é o que Jesus quer saber de mim e de você: se nós ainda temos fé, se nós ainda confiamos, se ainda temos essa convicção no nosso coração, apesar de todas as decepções que a vida lhe proporcionou. Porque todos nós passamos por decepções. Se você não passou, vai passar. Se você não passou por luta, você vai passar. Ninguém sabe o que vai acontecer no amanhã. Mas eu não me preocupo com o que vai acontecer no amanhã, porque eu tenho que me preocupar com hoje. Se eu tiver com a minha fé em Deus hoje, esse homem manteve a fé dele viva, perseverou, aqueles 38 anos enfermo, mas perseverou. E não abandonou a fé, não colocou a base da fé dele nas condições das outras pessoas.
que poderia ter ali ajudado. Ele não estava pedindo dinheiro a ninguém ali, ele não estava pedindo esmola, ele só estava pedindo que as pessoas tivessem um pouco de compaixão e misericórdia, e tivesse até um bom senso, porque era até uma questão de bom senso. Porque quantas pessoas ali não tinham condições de pegar ele nos braços e colocar na água? Alguém dizia assim: não, você vai que eu tenho condições melhores e eu posso esperar a próxima vez. Mas ninguém queria deixar a próxima vez para depois. Então Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar curado? E aí ele diz essas coisas: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí Jesus libera a ordem a ele: levante, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico ficou curado na hora. Quando se levanta, olha para o lado, não sabe mais quem foi a pessoa que falou com ele, porque Jesus sumiu, Jesus desapareceu. Havia centenas de pessoas ali. Aí você pergunta: mas por que Jesus só curou esse paralítico e não curou todos os enfermos que estavam ali? Será que ele fez acepção de pessoas? Não, ele não fez acepção de pessoas. É porque todos os outros tinham condições de chegar ao tanque sem precisar de ajuda de Jesus. E quem sabe você esteja precisando exatamente agora da ajuda de Jesus. Porque aonde você quer chegar, você está dependendo de outras pessoas, e essas outras pessoas não querem te socorrer, não querem te ajudar. Mas Jesus quer, Ele ama você. Ele tem um propósito na tua vida. O homem não sabia quem era Jesus. O homem não sabia quem era Jesus. Você tem que entender isso. Porque quando ele estava carregando a cama, dia de sábado, logo os fariseus lá chegaram para ele e disseram: olha, você não pode estar carregando a cama, é dia de sábado, a lei proíbe. Ele disse: mas o homem que me curou, ele ordenou que eu pegasse a minha cama e fosse para casa. Mas quem é esse homem? Eu não sei. Então olha como foi importante a fé que ele teve naquela palavra, naquela ordem que Jesus deu a ele, de ele ficar curado. Porque Jesus não queria que ele soubesse que Jesus havia curado ele. Jesus foi lá atender o coração dele. Jesus foi lá atender o desejo do coração dele, porque Jesus viu fé, que aquele homem era um homem de fé, mas só precisava que alguém desse uma mãozinha a ele, para ele ficar curado. Você só está precisando de Deus dar uma mão a você, de Deus tocar na tua vida. E é isso que Deus quer fazer com você, meu amado, meu amigo, minha amiga. Nós vamos encerrando aqui esta palavra, deixando para você esse ensinamento. Não coloca a tua esperança, nem a tua fé nas pessoas, ao tal ponto de você se decepcionar e abandonar Deus por isso. Mas se você colocar a sua fé e a tua esperança em Deus, Deus nunca vai te abandonar e Ele nunca vai te decepcionar. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, pelos milagres que já aconteceram, pelas bênçãos que foram derramadas sobre a vida de cada pessoa que estão nos ouvindo. E nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um. E que a tua graça nos conceda de estarmos aqui de volta no próximo domingo. Passa a palavra para o pastor Zé Maria, dar continuidade ao programa Encontro com Deus. Uma boa tarde a todos. Em nome de Jesus. Amém.